O Agro 4.0 é mais que uma evolução, é uma revolução, porque vai além do avanço técnico para aumento da produtividade. Vai mudar a relação do agronegócio com a sociedade. Hoje são 7,5 bilhões de pessoas no mundo, mas em 2050, de acordo com as Nações Unidas, podem ser 10 bilhões. Faltam só 30 safras para um aumento de 70% na produção de alimentos. E será que o agronegócio vai dar conta de alimentar todo mundo? É isso o que a nova geração de engenheiros, incluindo agrônomos, é claro, além de especialistas em tecnologia e inovação, estão em busca das respostas. E é aí que estão surgindo as Agtechs, que são as startups do agronegócio. A quarta revolução do agro já está entre nós e será tão ou mais impactante do que as 3 anteriores. Justamente aquelas que introduziram a própria agricultura intencional há 10 mil anos, a semeadeira mecânica do século XVI ou a Revolução Verde do século passado, com maquinário a combustão, fertilizantes e agroquímicos. Sairemos de uma agricultura imprecisa para uma atividade técnica com processos praticamente infalíveis, quase perfeitos, com base em programas de computadores. Softwares já analisam as condições das lavouras e apontam exatamente qual parte necessita ser irrigada, fertilizada ou protegida de pragas. Na pecuária, sensores acompanham exatamente a performance dos animais e alertam sobre qualquer desvio. Scanners mapeiam os nutrientes necessários para cada planta em máquinas autônomas que trafegam pela lavoura a 60 km por hora. Drones que podem identificar o peso do gado por imagem e levar insumos para abastecimento sem estressar o rebanho. Tudo isso por controle remoto. As cidades evoluem sim, cada vez mais, e querem ser futuristas. Mas é no campo onde muitos dos avanços tecnológicos estão trazendo mais benefícios concretos para a sociedade e o planeta. Ontem a agricultura era manual. Hoje já temos equipamentos inteligentes, drones, satélites e maquinários autônomos. Amanhã já se faz necessário algo que ainda nem foi imaginado. Por isso seguimos nessa busca, entendendo ontem, praticando hoje e de olho no amanhã. Será que as Agtechs conseguem entregar estabilidade financeira por meio de soluções tecnológicas? O produtor rural se sente desafiado. Cada vez mais procura por soluções sustentáveis, principalmente no ponto de vista econômico, para garantir a rentabilidade hoje e os investimentos que vão manter os filhos na fazenda. Será que as Agtechs também serão a solução para frear o êxodo rural? Os jovens do campo e até da cidade veem sim nas Agtechs uma grande oportunidade de trabalhar no meio rural, só que com inovação. Seriam então as Agtechs uma solução para a sucessão familiar? Do Vale do Silício a Piracicaba, de Luiz Eduardo Magalhães, Santa Rita do Sapucaí, a inovação no campo tem sido um atrativo para reter jovens no mundo do agro. Estarei em cada um desses lugares mostrando soluções inovadoras que já estão sendo implementadas e também entendendo os problemas que serão as bases dos desafios dos hackathons. O Hub Agtech Valley é o primeiro do Brasil e teve início na Exalctech em 2005, quando ainda nem se usava o termo startup. 19 empresas graduadas e 91 associadas à Exalctech. Cara, estamos visitando aqui um lugar muito bacana, muito laboratório. Me conta a história da Exalctech, como é que começou isso há 13, 14 anos atrás e o que vocês estão fazendo? A Exalctech começou a ser estruturada em 2005 e eu estou desde esse início. Nós temos aí uma vivência num tempo que nem se falava ainda a palavra startup. Então a gente considerava as empresas como base tecnológica. Certo. O processo foi normal de uma incubadora, mas com o passar do tempo nós começamos a entender melhor como ela se inseria dentro de um ecossistema.
E passamos também a agregar as chamadas empresas associadas, ou seja, não só empresas que estão fisicamente aqui dentro, que vocês já observaram, mas empresas também que podem contribuir para que essas empresas que são residentes tenham principalmente acesso ao mercado, acesso à tecnologia e sinergias outras, né, que favoreçam o desenvolvimento do negócio dela. Piracicaba cedia dezenas de startups, mas muitas delas vieram de outros lugares do Brasil para vivenciar o ecossistema da cidade, em alguma de suas fases de evolução, antes de saírem para o mercado. Algumas de São Paulo, Porto Alegre e Campinas, outras de Cuiabá e Londrina. Jorge Hirawa, facilitador do AgroValley de Londrina, comentou como se formam os hubs e como a relação com as startups pode ser benéfica. A gente tem observado de 3 anos para cá o surgimento de vários hubs, vamos dizer, né? Você pega Cuiabá, você pega agora Barreiras, que é o mais nova, aí, a caçula, pega Londrina e pega Piracicaba, que são os 4 que assim estão andando, tá? Eu diria, são vários tipos de investimentos, né? Na nossa, eu vou falar pela nossa, né? A nossa é Londrina, nós investimos muito pouco, porque a base, o que é mais importante que eu considero é a base de mentoria e do ecossistema que você tem que ser formada antes e depois você investir num hub pesado, né? Então, eu diria que custo depende de cada um. Nós temos aí de R$35 mil, que foi a nossa, até 5 milhões que eu vi que foi a de Barreira. Mas o importante de tudo isso é que nós temos essa abertura. A de Barreira, por exemplo, eu vejo que eles vão ter demorar um pouco para ter um ecossistema e nós podemos já estar levando as nossas para lá. Daniel, sei que o teu espírito empreendedor, a vontade de fazer, o que o Senar Nacional está fazendo para esse mundo da inovação? O Senar é o principal agente hoje com a maior capilaridade no setor do agro, né, com a coordenação nacional. Hoje passam pelas nossas ações em torno de 3 milhões de pessoas todo ano, seja ela capacitação, seja ela assistência técnica. Então nós estamos agregando essa nossa presença, a nossa posição próximo do produtor rural, tentando linkar isso com todo o ecoambiente, o ecossistema de inovação, as universidades, as startups, as empresas, os jovens que têm essa vontade empreendedora. Como o setor hoje economicamente tem destaque no país, então está atraindo, né, uma série de pessoas e empresas que não têm proximidade e não conhecem o nosso setor. Então a nossa intenção é fazer esta aproximação, definir exatamente quais são os problemas e trazer esses problemas para as empresas que têm intenção de ter soluções, criando assim um ambiente de negócio que pode trazer, com certeza trará, soluções viáveis para o nosso setor. O Vale do Silício é o berço da inovação disruptiva. Lá que surgiram as maiores empresas do mundo, como Facebook, Google e Uber. A primeira movimentação que chamou a atenção para as agtechs foi a compra da Climate Corporation por $1 bilhão. As agtechs no Brasil são uma realidade consolidada. Segundo o mapeamento da Embrapa, elas já somam mais de 1.000 espalhadas por todo o país e em todas as áreas de atuação, antes, dentro e depois da porteira. O ambiente é tão promissor que milhões de reais são investidos ao ano nas novas empresas e o mercado parece não ter limites. Me fala um pouco mais da SP Ventures, o que é, o que vocês fazem hoje e para onde vocês estão indo? A SP Ventures é uma gestora de Venture Capital. A gente montou a empresa aqui no Brasil para replicar o modelo de Venture Capital americano aqui. Que é um modelo que você compra participações minoritárias em empresas de tecnologia com alto potencial de crescimento, arregaça as mangas com os empreendedores e faz o negócio crescer durante 10 anos, 15 anos e aí vende a empresa. E aí, no decorrer do tempo, a gente percebeu que a melhor oportunidade para investir em empresas de tecnologia no Brasil é no agronegócio. E por alguns motivos, tá? Primeira coisa, uma coisa que a gente viu lá fora é que os fundos de Venture Capital, eles não investem em negócios, eles investem em grandes revoluções e transformações. E hoje,
pela primeira vez na nossa história, o Brasil está no epicentro, na liderança de uma grande revolução tecnológica global, que é a 4ª revolução agrícola, transformação digital no campo, né? Temos um recado para os startupeiros. Até mesmo os investidores devem ser escolhidos para garantir o sucesso do desenvolvimento de uma solução. A startup olhando o investidor, quem é o bom investidor e quem é o mau investidor? Isso é uma questão que nós trabalhamos com muito cuidado, né, num processo de diligência. Quando o investidor vem para observar a startup, a gente também defende bastante a startup para que ela possa fazer um filtro, né, avaliar bem um perfil que nós chamamos de smart money, para que ela possa identificar um investidor que venha com o capital, mas também venha agregar na sua cadeia de valor, no potencial de escalabilidade, ou que ele tenha, inclusive, além do potencial de investir, o potencial de ter um olhar para dentro da sua cadeia de valor e utilizar a tecnologia e promover um grande impacto. Então esse é o perfil que a startup deve buscar, né, o chamado Smart Money. Esse realmente é o preferencial, porque muitas vezes tem um investidor anjo, mas também pode ter um investidor demônio, né, que é aquele que vem com o recurso, mas também vem de certa forma com uma pressão antecipada, fora da hora, cobrança, né? Vem com o dinheiro e também um pezinho na garganta. As agtechs normalmente precisam de investimentos para escalar as soluções. E esse dinheiro pode vir de incubadoras, empresas spin-off ou investidores anjos. Como as empresas estão lidando com isso? Ou seja, grandes empresas que tinham super P&Ds lá, faziam muita pesquisa, hoje vivem a oportunidade de se associar e se relacionar com as startups. Como é que você está vendo essa relação? São modelos muito diferentes e todos eles interessantes, com prós e contras, né? Algumas estão fazendo, outras estão comprando, outras estão se associando. Então aqui você tem, por exemplo, o caso da Raizen que tem o Pulse dentro dela. Você tem aqui em Piracicaba mesmo, que hoje lidera essa questão no Brasil, o AgTech Garage, que é uma iniciativa de um tipo um Star Alliance, né, um conjunto de empresas, e que lá dentro você tem um monte de ideias sendo geradas. E você tem aqueles que estão comprando, né, que estão investindo e trazem a ideia a partir do momento que ela já está num determinado estágio. Então tem muitos tipos. Mas para as agtechs que estão surgindo ou estão em fase inicial, como isso funciona? Na ExalcTech, diversas iniciativas estão em curso atualmente. A engenheira agrônoma Tiziana Banzato, por exemplo, está desenvolvendo uma solução para o mercado de soja, um dos mais relevantes economicamente. Fala pra gente como é que é essa experiência de ser pesquisadora, começar um projeto novo, você tem menos de um ano na tua empresa ainda, e esse apoio de uma incubadora. Eu diria que foi decisivo para o sucesso do projeto, tendo em vista que a parte acadêmica eu tive bem fortalecida pela Exalc. Segundo o Radar AgTech Brasil 2019, 23% das agtechs estão em São Paulo, é o estado com o maior número. Vamos conhecer algumas delas, como iniciaram, estão se desenvolvendo e se mantêm no mercado? É daqui a pouco no AgEvolution. O modelo de incubação da ExalcTech é a ponte mais direta entre a academia e a chegada ao mercado. Um exemplo disso é a Smart Agri. Um dos sócios é o Marcos Nascimben. A Smart Agri é uma empresa que começou com uma união de alguns pesquisadores aqui da Universidade da Exalc, aqui de Piracicaba. E a gente veio para a incubadora aqui da Exalc, né, para desenvolver ferramentas de pesquisa. Então, no início, nós éramos uma empresa de pesquisa. Então trabalhamos um ano e meio como empresa de pesquisa, o nosso time começou a crescer de desenvolvimento, porque na pesquisa na verdade você desenvolve coisas para cada vez aprimorar mais coisas. O nosso time de desenvolvimento foi crescendo e a gente começou a criar projetos. Então cada um dos nossos pesquisadores hoje são responsáveis por alguns projetos. Alguns estão em fase bem inicial, ainda com o projeto FAPESP, financiando a ideia. Outros já têm parceria com empresas que já estão indo para o mercado já. Ou a gente até criou uma outra empresa que já tem um produto comercial, já está 2 anos no mercado com produto comercial legal. Então a gente tem um fluxo legal do desenvolvimento até o mercado. Também existem aceleradoras e incubadoras fomentadas por grandes empresas do agro. Este é o caso da Pulse, que também fica em Piracicaba. Estamos aqui com Pedro Nossi, gerente de inovação da Raizen.
Tudo bem, Pedro? Tudo bom, Maravilha. Obrigado. Pedro, a gente está aqui nesse ambiente maravilhoso aqui do Pulse, que é considerado o primeiro hub de inovação privado do agro brasileiro. Por que a Raizen fez esse investimento? Tá. A Raizen fez esse investimento porque é super importante para a gente estar conectado nesse ecossistema que envolve startups, envolve empreendedores, envolve profissionais liberais que trazem esse tipo de inovação para os nossos processos, e principalmente para os nossos processos agrícolas. Então, hoje o Pulse é considerado um dos pilares da inovação dentro do agronegócio. A gente tem uma expansão que atende a todos os setores da Raizen, mas o grande objetivo é justamente a gente trazer esse ecossistema de inovação para dentro da Raizen, mexendo com a questão de talento, com a questão de cultura, com a questão de inovação e conectando essas soluções aos nossos processos. Então a gente visa, como sempre, a otimização desses processos dentro da Raizen, seja no agro, seja na logística, seja nas questões comerciais, mas sempre buscando esse contato com as startups, com esse ecossistema e colaborando junto com a Raizen para isso. Vocês já estão aqui nesse ambiente há mais de 2 anos aproximadamente. Nesse período, o que a Raizen já tirou de proveito? O que vocês já extraíram desse projeto? Sim, a gente tem hoje 28 startups residentes aqui com a gente. Dessas 28 startups, a gente já fez 15 pilotos com as startups. O piloto é considerado um teste que a gente faz da solução da startup junto da nossa planta, da nossa fazenda, da nossa unidade, onde a gente testa a solução da startup, testa a viabilidade dela e caso a gente enxergue uma viabilidade econômica, uma viabilidade de expandir essa solução para dentro da Raizen, a gente executa um contrato com essa startup. Então a gente tem 15 pilotos em andamento ou já executados, a gente tem uma série de contratos também já firmados e a gente pode falar que desses contratos a gente já teve um retorno que paga o investimento feito no Pulse com sobra. Vamos conhecer então algumas soluções para problemas reais que estão sendo desenvolvidas pelas agtechs. Cara, me fala mais da Calmed. O que é a Calmed? O que vocês fazem? Que mercado vocês atuam? Perfeito, cara. Donário, a Calmed ela vem com uma proposta diferente no mercado, inserindo uma tecnologia inovadora na pecuária leiteira. Nós atuamos especificamente hoje dentro da pecuária leiteira e a nossa proposta é traduzir a opinião da vaca ao produtor. Exatamente aquela ideia de mudar esse paradigma de que tu vai fornecer para a vaca o que tu acha que ela quer. A gente quer trazer e inserir uma ideia de que o produtor ele vai trazer para a vaca o que a vaca quer e não o que ele acha que ela quer. Como que isso é possível de fazer? Nós desenvolvemos um sistema tecnológico, onde a gente coloca um sensor no animal, um colar especificamente, a gente monitora parâmetros comportamentais, como a ruminação, como a atividade, o tempo que o animal fica parado, em tempo real, esses dados são sincronizados na nuvem e através de uma inteligência artificial, a nossa VIC, a nossa robô, a gente consegue gerar insights ao produtor. O mais importante para a criação e fôlego de uma startup agtech é encontrar um grande problema de produtores rurais. Resolver esse problema de forma efetiva e abrangente é o que vai atrair investidores. Mas como produtores rurais podem encontrar essas soluções? Em um país como o Brasil, de dimensões continentais, com tantos problemas diferentes em diferentes regiões do país, esse é o grande desafio. Eu comecei a vir para aqui, para a região, há 1 ano e eu percebi na região um interesse fantástico da iniciativa privada, falando dos produtores, das pessoas que trabalham no ecossistema agrícola, de desenvolver inovação. O Luiz Eduardo é bem desafiador, a temperatura, o terreno, a altura da terra, está a 700 metros do nível do mar, a areia no solo, tudo isso faz com que o produtor rural aqui tenha um interesse muito grande em trabalhar com a inovação. Ele é, assim, a gente chama de early adopter, é um cara que rapidamente deseja, você fala assim, vamos bater um tambor, ele fala, leva na nossa fazenda lá, vamos testar. Então a gente percebeu essa disposição, percebeu boas universidades, percebeu um apoio político, percebeu uma condição de infraestrutura da cidade e aí nós decidimos trazer para cá então essa aceleradora. O Agro 0.0, a agricultura digital, está impactando o agro brasileiro? Já impacta há algum tempo, vamos pegar nos últimos 5 anos aí principalmente, vai impactar ainda muito mais nos próximos anos. Vai mudar a forma de produção da agricultura brasileira, como vem mudando no resto do mundo.
Legal. Qual é a diferença entre um produtor analógico e um produtor digital? Eu diria que hoje dá para medir melhor no custo de produção dele, certo, na qualidade do produto e na velocidade. Hoje você mede o sucesso do seu empreendimento por 2 fatores, certo, acesso a mercado, produtividade, que esses 2 vão ser traduzidos em lucro. Então, ou seja, o produtor que não tiver essa velocidade incorporada na qualidade do que produz, ele está fora do mercado. Quem não busca velocidade, eficiência, qualidade em qualquer atividade, seja na cidade ou no campo. A base do Agro 4.0 é a ciência da computação e a programação de softwares, que se desenvolve com algoritmos, machine learning, blockchain e inteligência artificial. Mas vamos com um passo de cada vez, e o primeiro na sua propriedade é digitalizar as informações, tanto da gestão administrativa quanto da performance de produção, com a ajuda de um software. E o acesso a essas soluções está cada vez mais simples, independentemente do tamanho da produção ou da propriedade. E olha só, há assinaturas que custam menos que uma TV a cabo e outros serviços que são até de graça. Esse ano nós lançamos um aplicativo, que é o Plantio Certo. Foi lançado, inclusive, no lançamento do Plano Safra, onde o produtor pode, a partir de um aplicativo, na palma da mão, consultar essas janelas de plantio para ele ver a época mais adequada para ele plantar. A gente tem outros tipos de aplicativos também, né? A Embrapa, ela tem aplicativos tanto para a internet, na web, por exemplo, para planejamento e monitoramento agrícola. A gente tem software também para diagnóstico de doenças de plantas. E a gente também, hoje em dia, o boom que está acontecendo nessa área de tecnologia foi com acesso à internet via smartphones. E isso facilitou muito o acesso dos produtores, porque ele se sente mais próximo, é mais amigável para ele. E hoje a Embrapa tem uma loja de aplicativos móveis, onde ela disponibiliza, tanto na área animal quanto vegetal, vários aplicativos. Na agricultura, na atividade rural, a gente está buscando tudo que existe de novidade. Não pode perder tempo com nada. Transgenia, por exemplo, fertilizantes organominerais ou só orgânicos. Nós estamos procurando avançar com todos os mecanismos disponíveis. Mas eu acho, Donário, que há uma questão que não está sendo tratada com a mesma dimensão da tecnologia agrícola, que é gestão. Hoje, gestão ambiental é essencial, porque a sustentabilidade hoje é um dado para a competitividade. Cada vez mais o mundo vai exigir produto sustentável na sua produção, no uso de equipamentos, no uso de insumos agrícolas, no uso de recursos humanos. Então, gestão ambiental, gestão de recursos humanos. Uma máquina de cortar cana custa R$1,5 milhão. Tem que botar um engenheiro para tomar conta. Então, tem que formar gente com bastante competência para tocar o equipamento moderno que tem hoje. Gestão de finanças. Hoje, você vai ter que pagar imposto. Nossa! A legislação muda tanto, está tendo processo. Gestão de risco. Então, são temas da gestão. Quanto custa o teu produto? Se não tiver contabilidades rigorosas e controles rigorosos, você perde a dimensão do teu custo e, portanto, do teu ganho. Então, eu acredito que na gestão, hoje, há um espaço para trazer muita inovação e as startups estão trabalhando muito nessa direção. Seguimos nossa busca pela inovação, conectando o homem do campo à terra que nos alimenta, com muita tecnologia. Uma busca que passa por limites que já pareceram impossíveis e hoje estão no nosso dia a dia. Da automação à inteligência artificial, da quebra de todos os limites entre o homem e o mundo digital. Qual será a próxima disrupção? Qual será o próximo limite quebrado? Estaremos juntos nessas descobertas. Ag Evolution. Realização Canal Rural e Senar Agroap. Apoio Bayer, ciência para uma vida melhor.